Livro A Prática da Piedade, de Lewis Bailey. Diretrizes para o cristão andar de modo que possa agradar a Deus. A Prática da Piedade. Apresentação. É surpreendente que o clássico de Lewis Bailey sobre a piedade, A Prática da Piedade, Diretrizes para o cristão andar de modo que possa agradar a Deus, não tenha sido reimpresso nesse século XX até agora. Nos séculos 17 e 18, essa obra era o livro inglês de devoção lido mais universalmente depois de O Peregrino. O próprio Bunyan atribui o início da sua vida espiritual, em certa medida, à leitura atenta deste manual sobre a piedade. Um pastor puritano se queixou de que o seu rebanho considerava a sua autoridade igual à da Bíblia. Publicado pela primeira vez cedo, no século 17, a data exata é desconhecida, mas provavelmente foi em 1611, a Prática da Piedade foi impressa em sua segunda edição em 1612, em forma ampliada. Em 1643 tinha chegado a sua 34ª edição inglesa. Em 1714, a sua 51ª edição inglesa. E em 1792, a sua 71ª edição inglesa. Em 1842, Grace Webster produziu uma edição com notas biográficas. Através desses séculos, a prática da piedade apareceu em muitas línguas europeias, inclusive em holandês em 1620, em francês em 1625, em alemão em 1629 e polonês em 1647. Os puritanos da Nova Inglaterra o traduziram até para a língua indígena falada em Massachusetts em 1665. Nascido em Carmarthen e educado em Oxford, onde obteve o grau de bacharel em teologia BD em 1611 e seu doutorado em teologia em 1613, Lewis Bailey foi consagrado ao ministério em Evesham, Worcestershire, Inglaterra, em 1611. De acordo com Anthony A. Wood, o clássico pelo qual ele ganhou renome foi baseado numa série de sermões que ele pregou sobre a piedade, logo depois do início do seu ministério. Essa obra, junto com a sua fama como pregador, o levou a Londres em 1612, onde foi vigário, pastor da igreja de St. Matthew, capelão de Henry, príncipe do país de Gales, e tesoureiro da igreja de St. Paul. Ele foi prebendário de Lichfield em 1613, arquidiácono da igreja de St. Albans e capelão do rei em 1616. No dia 8 de dezembro de 1616, ele foi consagrado bispo de Bangor, posição que manteve até sua morte, ocorrida em outubro de 1631. Ele deixou uma esposa e 4 filhos homens. As convicções puritanas de Bailey o puseram em frequentes conflitos, tanto na corte quanto em sua remota diocese no norte do país de Gales. Em 1621, ele foi aprisionado por alguns meses por sua aversão pelo infame Book of Sports, Livro dos Esportes, e por outras acusações menores. Novas denúncias endossadas por William Laud foram apresentadas contra ele em 1626, mas resultaram em nada mais do que continuado aborrecimento. Em 1630, ele foi acusado de ordenar clérigos que não tinham aceitado plenamente a doutrina e a disciplina da igreja, mas ele se defendeu habilmente. Bailey também não escapou de perseguição dentro do próprio partido puritano. Thomas Todt observou: tão grande era sua fama, isto é, a prática da piedade, segundo as linhas puritanas, que alguns zelotes, queixando-se da glória de tão bom livro a um bispo da igreja da Inglaterra e denunciando histórias escandalosas, facilmente refutadas, procuravam privar Bailey do crédito de sua autoria,
Dictionary of National Biography. A obra de Bailey, A Prática da Piedade, está repleta de diretrizes puritanas, práticas, para a busca de um viver santo. O autor começa a sua obra com uma simples e clara descrição de Deus, em sua essência, em sua pessoa e em seus atributos. Ele trata da doutrina sobre Deus como uma base para a piedade e da graça divina como fundamento de toda e qualquer graça de que nós, pecadores, necessitamos. O restante do volume trata dos motivos, das condições e dos objetivos da piedade. Bailey dispõe a sua obra em torno dos dois destinos da humanidade. Ou viajamos pelo caminho largo rumo à destruição, ou pela graça divina, estamos no caminho estreito que conduz à vida eterna. Ele descreve acuradamente o nosso miserável estado natural. O pecador impenitente tem a miséria como a sua companheira constante. Uma condição miserável na infância, na juventude e principalmente na vida adulta e na velhice. Do trágico cenário do inferno como um lago sem fundo reservado para os que morrem não regenerados, Bailey se volta para as inefáveis glórias do céu. Ele confessa que o contraste o estonteava tanto que ele não conseguia continuar segurando a pena. Salientando a necessidade de novo nascimento e de um santo viver, ele conclui: trate de conseguir imediatamente o óleo da piedade para a lâmpada da sua conduta, para que esteja em contínua prontidão para se encontrar com o noivo. A parte restante do Tratado de Bailey é dedicada a mostrar como obter e manter a prontidão para o segundo advento de Cristo. Primeiro, ele aborda essa prontidão negativamente, mostrando como vencer 7 obstáculos: ensino errôneo, o pobre exemplo de pessoas proeminentes, a paciência de Deus em protelar a aplicação de castigo ao pecador, o erro de presumir a misericórdia de Deus, a companhia de ímpios, o medo da piedade, como se ela tornasse os seus possuidores deprimidos, e a ilusão de uma vida longa. Positivamente, Bailey passa então a salientar como se deve cultivar a piedade nas seções restantes da sua obra, do capítulo 5 ao 17. Ele nos dá sábio conselho sobre as disciplinas espirituais da oração, da leitura da Bíblia, da meditação, do cântico de salmos, da guarda do sabá, isto é, do santo repouso semanal, do cristão como mordomo de Deus, da celebração da ceia do Senhor e do andar diário com Deus. Ele dá orientação sobre como devemos guiar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações em tempos de saúde e em tempos de enfermidade e aflição. Provê diretrizes para nos protegerem do desespero e do medo da morte. Em suma, este é um livro acerca de como viver bem e de como morrer bem. Não obstante a ocasional tendência de Bailey de promover um tipo de meditação altamente introspectiva que pode conduzir à melancolia que ele procurava evitar, sustentamos que este é um livro muito útil, pondo às claras o estreito caminho que adentramos pela conversão e que conduz à vida eterna. Nós diríamos de Bailey o que Calvino disse de Lutero: sejamos imitadores das suas qualidades excelentes e não dos seus excessos. Certamente uma das grandes marcas de excelência de Bailey é o seu esforço para reunir aproximadamente 2.000 textos para dar apoio bíblico à prática da piedade que ele nos recomenda. À semelhança de Calvino, Bailey escreveu a sua maior obra para promover a piedade. Nem Calvino, nem Bailey ficava embaraçado quanto ao conceito, quanto à prática e quanto ao dever da piedade no temor de Deus. Embora detestassem a falsa piedade que promove auto-engano e legalismo, tanto os reformados, exemplificados por Calvino, quanto os puritanos, exemplificados por Bailey, estavam plenamente persuadidos de que se deve empregar piedade, primeiramente num sentido positivo.
Eles ficariam estupefatos ante o embaraço demonstrado por muitos protestantes evangélicos contemporâneos, que sucumbiram ao uso pejorativo da piedade pela sociedade. Muito frequentemente, ele tem deixado que a nossa sociedade secular defina os termos de significação sagrada. De coração, damos as boas-vindas à primeira publicação desse clássico no século XX e oramos no sentido de que seja usado poderosamente por Deus para fomentar e restaurar um compromisso com a piedade bíblica. Nunca nos embaracemos com relação à impiedade genuína, com a piedade genuína. Deus sabe que temos necessidade de maior porção dela em nossa vida pessoal, em nossas famílias e em nossas igrejas. Será melhor que nos embaracemos e nos envergonhemos por não permanecermos em nossa impiedade no pensamento, na conversa e nas ações. Acompanhado pela bênção do Espírito, este livro tem potencial para muito benefício. Se fosse levado a sério, o livro A Prática da Piedade serviria como toque de sinos pela morte de todos os ramos do leviano antinomismo e das formas do fácil fideísmo, do arminianismo. Ele nos impeliria a Cristo. Desejosos de santidade, confessando com Paulo: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo à lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos, capítulo 7, versículo do 24, do 8 ao 1. Leia A Prática da Piedade lentamente, com meditação, com oração e recomendo anualmente. Pergunte a si mesmo repetidamente: estaria pondo em prática o conselho bíblico desse sábio escritor espiritual? Estaria eu buscando santidade, a santidade sem a qual o homem nenhum agradará a Deus, nem será recebido para o gozo das glórias eternas de um céu santo? Nossos sinceros agradecimentos à publicadora por trazer de volta à impressa este clássico. Espero que esse livro seja lido tão largamente que, querendo Deus, o século XXI necessite do número de edições requerido pelos séculos anteriores. Joe Hell Beck, Grand Rapids, Michigan. Prefácio biográfico. A Igreja. Novamente me perguntam o que é a igreja? O lavrador em seu labor diário? O operário que trabalha com a sua lançadeira? O comerciante em seu escritório? O estudioso em seu gabinete? O advogado nos tribunais? O senador na sede do governo legislativo? O monarca em seu trono? Esses e também os clérigos em sua obra de construção material de edifícios consagrados à honra de Deus? Todos esses constituem a igreja. A igreja é toda a congregação de fiéis cristãos na qual é pregada a pura palavra de Deus e os sacramentos são devidamente administrados. A igreja é assim constituída sobre a cabeça divina, de modo que nenhum membro sofre sem que sofra o corpo todo. Acresce que a grandiosa cabeça o sente no mais remoto e mais singelo membro do seu corpo. Nem o membro mais singelo do corpo pode realizar uma prática movida pela fé e pelo amor sem que os seus efeitos sejam sentidos. Para benefício do todo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se em amor. Efésios capítulo 4, versículo 16. Bispo Bloomfield. Quem espera efetuar algum bem com os seus escritos deve ser tão puro em seu viver que o que ele propõe para a instrução ou imitação seja uma transcrição do seu próprio coração. Contudo, o melhoramento geral que se espera é tão diminuto que quase toda tentativa que um indivíduo faça em seu zelo pelo bem parece trabalho perdido.
Aqueles cujo caráter atingiu a maior perfeição sempre são as pessoas mais desejosas e ansiosas por se avaliar em busca de alguma insinuação ou sugestão que poderia tender a melhorá-los na virtude e no conhecimento. Dessa forma, o que é feito com a intenção de prover benefício universal serve apenas para instruir uns poucos, e esses poucos são os indivíduos que menos têm necessidade desse benefício. As obras sérias destinadas a reformar os negligentes são lidas somente por aqueles que já são sérios e que se dispõem a assentir ao que tais obras apresentam. Nesse caso, humanamente falando, frustra-se em grande medida o seu objetivo. Parece não haver esperança em tentar infundir o gosto pela leitura séria nas mentes da multidão que não pensa. Simplificar a redação com as vistas à capacidade dos fracos e mal informados, ou escrever visando o gosto da porção intelectual dos possíveis leitores, dá-lo barato ou de graça, dá tudo na mesma. Os homens não serão forçados ou induzidos dessa maneira a lerem o que é impresso para o seu benefício especial. Portanto, o mais poderoso meio de promover o que é bom é o exemplo, e este meio é o que está em poder do indivíduo. Um único homem em 1000 talvez pode escrever um livro para instruir os seus semelhantes, e os seus semelhantes, em sua perversidade, não o lerão para se instruir. Contudo, todo homem pode ser um padrão de viva excelência para os que o rodeiam, e é impossível que em sua esfera peculiar não tenha o seu peso e a sua eficácia, pois ninguém que tente cumprir o seu dever é insignificante. E aquele que cumpre com sucesso o seu dever mantém por essa mesma circunstância uma posição e possui uma influência na sociedade superior à que se pode adquirir por qualquer outra distinção. Todavia, unicamente aqueles que propõem a si mesmos um padrão muito alto atingem essa distinção. Há muitas diferentes estimativas do que seja o dever cristão, e a sociedade é constituída de tal modo que forma noções muito falsas sobre o que constitui a verdadeira excelência e grandeza. Além disso, muitos que são teoricamente corretos são praticamente errados, o que rebaixa o peso da influência cristã sobre a sociedade humana. Entretanto, por mais que a opinião humana varie e por mais incoerente que a prática humana seja, há apenas uma regra certa, e é somente aquele que tem essa regra bem definida em sua mente que pode demonstrar essa preeminência na vida cristã, o que constitui a mais nobre distinção que o homem pode alcançar. É de se lamentar profundamente que os que procuram essa preeminência sejam muito poucos, comparado com as multidões do mundo professadamente cristão. No entanto, por pouco que sejam, o bem que poderiam ser efetuado por meio deles é incalculável, caso se unissem numa força séria e compacta para se opor aos vícios e hábitos que os usos e costumes da sociedade estabeleceram como virtudes de boa reputação, tornando-se essa força, por conseguinte, por assim dizer, um bando de conspiradores contra um príncipe deste mundo e contra o seu reino, transfundindo e estendendo seus princípios à sua influência, até afastar os homens da sua aliança com aquele antigo tirano, por quem estiveram escravizados por tanto tempo. Tem sido dito a respeito do gênio que ele cria uma nobreza intelectual e que as honras literárias acrescentam nobreza à nobreza. Isso num grau supreeminente pode ter sido dito da santidade. A santidade constitui uma família real, sim, uma nação de reis, cujas honras nunca empalidecem e cujo reinado jamais termina. Feliz o homem que nesta vida é menos conhecido do mundo, posto que verdadeiramente conheça a Deus e a si mesmo. É de se esperar que esse sentimento extraído de a prática da piedade tenha sido aplicável ao seu culto autor, acerca de quem não existe quase nada que forneça material à pena dos biógrafos. Lewis Bailey nasceu no antigo município de Caermarthen,
Carmarthen, no país de Gales, em meados ou perto do fim do século XVI. Porém, sobre a data precisa do seu nascimento e sobre dados da sua ascendência familiar não resta nenhum registro. Tampouco se sabe em que casa ele recebeu a sua educação, nem que graduação em artes ele obteve. Supõe-se, porém, que ele recebeu a sua educação em Exeter College, em Oxford, pois consta o registro que, quando membro desse colégio, ele foi admitido à leitura das sentenças no ano de 1611. Por volta desse tempo, ele era ministro de Evesham, em Worcestershire, e capelão do príncipe Henry, e mais tarde ministro da igreja de St. Matthew, em Friday Street, Londres. Obteve o grau de doutor em teologia em 1613 a 1614 e, sendo famoso por sua grande eminência na pregação e tendo falecido o amável e piedoso príncipe do país de Gales, Bailey foi nomeado como um dos capelões do pai do finado, o rei James. Tiago I. O rei logo o designou para o bispado de Bangor, em lugar do Dr. Eagle Hollands. O registro desse fato corre assim: 1610. Admissius in Thessalium, São Paulo per resigne Exige Fletcher. London, 1616. Ele foi consagrado na mesma data que o Dr. Lake, bispo de Bath e Wills, em Lambeth, no domingo, dia 18 de dezembro de 1616, por George Abbott, arcebispo da Cantuária, assistido pelo bispo Andrews de Ely, pelo Dr. Neale, bispo de Lincoln, pelo Dr. Overall, bispo de Lichfield, e pelo Dr. Buckridge, bispo de Rochester. Ao que parece, mais de uma vez o bispo Bailey ficou sob o desagrado real, principalmente por questões relacionadas com casamentos da família real. Sobre ele consta nos registros que, numa segunda-feira, dia 9 de março de 1619, o senhor secretário Nanton, obedecendo a ordens do rei, intimou o bispo Bailey a comparecer à Câmara do Conselho, e ali lhe passou severa reprimenda, na presença de 2 funcionários do Conselho em ação ordinária, porque em sua oração antes do sermão no domingo anterior em Lincoln's Inn, Colégio de Advogados de Lincoln, ele tinha orado pelo genro do rei e sua filha, Lady Elizabeth, dando-lhes os títulos de rei e rainha da Boêmia antes de sua majestade ter assumido o título. O secretário agravou muito a questão e, em conclusão, lhe disse que sua majestade tinha se irritado com ele merecidamente, colocando-o sob seu forte desagrado. Se a satisfação do bispo Bailey com a união da princesa Elizabeth com Frederick, o eleitor palatino, chefe da Liga Protestante da Alemanha, o levou, com uma prontidão que ofendeu o relutante monarca, a reconhecer o novo título dessa princesa, quando seu consorte foi escolhido para a coroa da Boêmia. Não é de se admirar que tenha causado igual ofensa por manifestar a sua desaprovação das alianças planejadas para o príncipe Charles. Feliz num caso por algum aumento de domínio do príncipe palatino, pelo qual se esperava que os interesses da grande causa protestante que ele chefiava progredissem. Com relação a outro caso, ele podia sentir intensa ansiedade numa questão da qual a futura paz e a prosperidade da Igreja em sua terra natal tanto dependia. Movido pela integridade de caráter que as perspectivas de progresso secular não poderiam dobrar e desdenhando a contrária conivência do pessoal da corte, onde os interesses da religião estavam em jogo, ele não podia assentir às ideias peculiares do seu patrono real quanto ao casamento do príncipe Charles, em cujo bem-estar espiritual ele estava profundamente interessado. O brilhante exemplo do príncipe Henry, que era
inamovivelmente apegado aos príncipes da reforma, era recente na lembrança de todos. Aquele que, constituído de tudo o que é amável, a glória da nação, o ornamento da humanidade, um santo glorioso, assim o São Joseph Hall, com justiça, descreve que aquele que era ilustre por todas as virtudes cristãs e que Charles andasse nas pegadas do seu finado irmão, aquele modelo de príncipe que Deus gostaria que todos os príncipes imitassem. Era o mais fervoroso desejo do coração do bispo Bayle. Para ele foi escrita a prática da piedade, e o teor geral da dedicatória manifesta a sua fidelidade e a sua ansiosa solicitude pelo estabelecimento do evangelho nos corações do príncipe e do povo. Que qualquer aliança inferior à de um rei era indigna de príncipe do país de Gales. Era a vã e característica ideia do rei James. E esta sua opinião o levou a resolver que nenhuma princesa, senão uma filha da França ou da Espanha, se uniria ao seu filho. Não coadjuvar essa opinião ou sugerir qualquer outra aliança seguramente incorreria no desprazer real. O bispo Bayle não podia coadjuvar com ela. O que fora suportado para o estabelecimento da reforma ainda estava na memória de muitas testemunhas vivas, e não era assunto de remota história, como agora é, e considerado fora de moda como hoje é, não merecendo menção como algo que fomentasse o espírito faccioso. Menos de 50 anos tinham decorridos desde que a Inglaterra fizera o rol de sua grande divisão, do nobre exército de mártires. Sua atroz tribulação terminara, é certo, e eles tinham entrado em seu repouso. Porém, a lembrança dos seus sofrimentos pelo nome de Jesus não se apagara. Bem pode ser que os olhos de alguns que tinham testemunhado as agonias do dócil sofredor Hopper, um dos primeiros mártires daquele período, ainda não haviam se cerrado na morte, que os ouvidos que ouviram a sua gentil voz elevada, implorando pelo amor de Deus mais fogo para que a sua prolongada luta cessasse mais depressa, ainda não tinham ficado surdos no sono, sem sonhos do túmulo. Sim, os olhos que tinham derramado lágrimas ao verem a sua mortal agonia estavam prontos para chorar de novo a lembrança do seu vulto ali permanecendo imóvel no fogo devorador, rogando a Deus força e batendo no peito até que o braço caiu do seu corpo, e continuando a bater com a sua outra mão, enquanto a sua língua e seus lábios inflamados, machucados pelas chamas, continuavam a se mover em inexprimível oração. Nós que lemos o registro de tais sofrimentos, bendizemos a nós mesmos, por vivemos em tempos mais felizes. Contudo, numa época em que a liberdade religiosa era simplesmente mal entendida por todos os segmentos da sociedade, os espectadores dessas cenas devem ter ficado indelevelmente impressionados ante a ideia do que a mesma coisa poderia ser decretada novamente. O bispo Bayle só tinha que compartilhar esses sentimentos e de que modo ele tinha expressado seu temor do casamento proposto ao príncipe com a infanta da Espanha. Se tinha interferido ou protestado, não se sabe. Todavia, por causa da sua opinião sobre esse assunto e por causa de outras questões que o colocaram sobre o desagrado da corte, ele foi lançado na prisão de Fleet, mas logo depois foi absolvido e posto em liberdade. No registro anual Jacobus James, em 1621, ocorre esta passagem. O bispo de Bangor é examinado e posto em Le Flet, mas pouco depois é libertado. Se me fosse permitido aventurar-me e a conjecturar quanto às outras bases da ofensa ao rei, acaso não poderia ter sido a sua recusa a ler em sua igreja o livro dos esportes, que tinha sido publicado no ano de 1617 e que se impunha ao clero que lesse para suas congregações, por cuja negligência alguns foram processados em Star Chamber, Câmara Estrela?
Essas foram as poucas particularidades relacionadas com esse excelente homem e benéfico e fiel ministro que pude coletar, e elas se relacionam somente com a sua vida pública. Faltam totalmente, porém, aquelas características de cunho privado que tornam as biografias interessantes, despertando curiosidade e aquelas circunstâncias que habilitam o escritor a traçar o desenvolvimento da mente humana e as gradações pelas quais uma pessoa chega à eminência. No entanto, o que resta é suficiente para garantir a identificação de que deles fazemos com aqueles homens de todas as eras, aos quais a humanidade permanece em débito, e que com justiça conquistaram um nome honroso por seus esforços para melhorar a sociedade. Quiqui sui menores, alius fecere merendo, hominibus is nivea, circuntur tempora vita. Assim o expressa o poeta latino, mas temos uma palavra mais segura de testemunho quanto àqueles que lançaram as suas pequenas moedas no tesouro do proveito cristão. Grande é a sua recompensa. Mateus capítulo 5, versículo 12. Sim, aquele cujo trabalho é converter almas, brilharão como o sol no reino de seu Pai. Mateus capítulo 13, versículo 43. Lewis Bailey partiu desta vida numa quarta-feira, dia 26 de outubro de 1631, e foi sepultado no cemitério da sua igreja em Bangor. Deixou 4 filhos, Nicholas, John, Theodore e Thomas. Nicholas, militar major na Irlanda, morreu em 1689. John, membro do corpo docente administrativo de Exeter College, Oxford, e editor dos sermões intitulados The Angel Guardian, o Anjo da Guarda. Salmo 34, versículo 7. Light Englanteningen, a luz que ilumina. João, capítulo 1, versículo 9, e de diversos outros livros muito apreciados em seu tempo. Morreu no ano de 1633. E Theodore e Thomas foram igualmente educados para a igreja. O Dr. David Dolben, de St. John's College, Cambridge, que foi o sucessor do bispo Bailey na sede Bangor, na primeira visita que fez em 1632, encontrou esses 2 filhos, Theodore e Thomas, ocupando paróquias galesas. Thomas, que recebera a sua educação acadêmica em Cambridge, foi depois vigário, pastor de Breasted, em Kent, mas apresentado como influenciado pelo papismo. Foi expulso do seu posto e sustento. Ele sofreu muito nas guerras civis e se meteu em grandes problemas por seus escritos políticos. Escreveu muitas histórias narrando as suas viagens no exterior e censurou francamente todas as repúblicas da Europa. Atacou temerariamente a recém-erigida República da Inglaterra e, por sua publicação imprudente e desagradável, ele foi entregue em Newgate. Porém, escapando da prisão, fugiu para o continente, onde viveu muito tempo na obscuridade e morreu num hospital de lá. Este desafortunado homem, firmemente ligado aos realistas, vemos mencionado como um oficial em comissão com o Marquês de Worcester no ano de 1646, defendendo o castelo de Hanglewood contra os parlamentaristas. Na enumeração dos seus sofrimentos nas guerras civis que ele relata, ele diz que tinha sido despojado de 1000 libras por ano e tinha perdido sangue e liberdade, que ele era filho de um nobre e que sua mãe era filha de um cavaleiro, também nobre. Essa é a única notificação que encontro da classe social da mulher com a qual o bispo Bailey se casou. Esses poucos fatos são tudo o que resta da história da sua família e das suas relações domésticas. De sua capacidade como ministro de Cristo, pode-se repetir que ele foi um poderoso pregador do Evangelho. A prática da piedade continua sendo um duradouro monumento da firmeza da sua fé, da pureza das suas doutrinas e do modo e método prático e úteis pelos quais ele exercia aquele valiosíssimo dom de pregação de que foi dotado.
Esse livro é a substância de vários sermões que ele pregou enquanto foi ministro de Evesham. Ele lançou esses discursos nessa forma como um manual para uso do seu povo, e logo o manual se tornou o livro mais popular da Inglaterra. Ano após ano, edição após edição, saídas do prelo, exemplares dele se multiplicaram por toda a Inglaterra, até chegar a estar em cada residência e nas mãos de todos quantos sabiam ler. E a sua circulação não se limitava somente à Inglaterra, era igualmente apreciado no exterior. Em que ano foi publicado pela primeira vez, não me é possível afirmar. Porém, a 11ª edição foi publicada em Londres no ano de 1619, e quando o bispo Lloyd foi designado para a sede de Bangor no ano de 1673, o livro tinha sido publicado mais de 50 vezes em inglês, além de muitas vezes na língua galesa e em francês, húngaro, polonês e em várias outras línguas continentais. Desfrutava tão altamente da autoestima na França, entre os protestantes de lá, que John d'Espagne, escritor francês e pregador na capela de Somerset House, fez uma queixa da sua popularidade em 1656 e dizia que o povo comum considerava a autoridade do livro A Prática da Piedade como quase igual à das Escrituras. Na verdade, era lido tão universalmente por todas as classes que as autoridades da Inglaterra tomaram conhecimento do assunto. E embora a ordem na época fosse que todo homem tivesse uma Bíblia em seu bolso, todavia, com a inexplicável distorção de julgamento que frequentemente acompanhava as deliberações humanas, e de aparentemente esquecerem que o uso e a tendência desse livro é levar os homens a estudarem cada vez mais a vontade divina e buscarem mais íntima familiaridade com a palavra de Deus, o parlamento o colocou sob consideração com o fim de proibir a sua leitura e de suprimir a sua futura publicação. Por volta desse mesmo período, uma falsa informação concernente à autoria do livro foi levantada por alguns dos sectários preconceituosos e habitolados. Não queriam aceitar que um livro tão altamente estimado pudesse ter sido escrito por um bispo. Alguns diziam que foi escrito por Price, arquidiácono de Bangor, e que o bispo Bailey usurpou o crédito pela obra, e um autor que tira todas as vantagens de caluniar o clero e de falar contra a igreja estabelecida disse que o livro foi escrito por um ministro puritano. Não obstante, ele observa, seja quem for o autor, o livro tem prestado muito serviço a pessoas de todas as classes da Inglaterra e foi comprado por pessoas de dois grupos, a saber, o grupo episcopal e o grupo puritano, e os membros do grupo episcopal se tornaram melhores por sua leitura. Posteriormente, foi feita uma tentativa de suprimir o nome do bispo Bailey da página de rosto do livro, e quando uma nova edição foi impressa na língua galesa, uma pessoa de nome Gouge fez com que fosse eliminada toda a impressão da página de rosto, e foi feita uma nova página de rosto sem o nome do autor. Esse desrespeito para com a memória do bispo, particularmente na referida edição e apresentada em sua língua pátria, os nobres do país consideraram grave falta, e o bispo Lloyd de Bangor fez com que o nome do autor fosse escrito em todas as páginas de rosto de todos os exemplares que seriam distribuídos naquela vizinhança, em muitos dos quais o bispo Lloyd o escreveu de próprio punho, e por sua ordem ao Dr. Humphreys escreveu nos demais exemplares. Muitos dos contemporâneos do bispo Bailey, clérigos que tinham sido muito chegados a ele, e também diversos homens idosos, seus paroquianos que estavam vivos quando o Dr. Humphreys foi nomeado para a sede de Bangor, e que sabiam que o bispo Bailey era seu autor, falaram com grande veneração por sua memória, e quanto ao seu livro, asseguraram ao bispo Humphreys, de cujos papéis originais em posse do Dr. White Kennedy, bispo de Peterborough, estes fatos foram derivados, que, altamente estimado como o livro A Prática da Piedade era o bispo Bailey, tinha bastante cultura para escrever uma obra maior do que essa.
Enumerar as edições pelas quais o livro passou seria impossível. Raramente alguma outra obra teve tão prodigiosa circulação. A razão disso é que não é um livro de uma seita ou de um grupo, mas é um livro geral, aceitável para todos os que concordam nas grandes doutrinas e nas verdades práticas do Evangelho. Com base no testemunho de vários escritores, vê-se que ele tem sido extraordinariamente benéfico e, durante o período de sua espantosa popularidade, era igualmente procurado por eclesiásticos e por não conformistas, e era igualmente avaliado por ambos os grupos. Peter Pindar caracteriza o Sr. Whitbread como subordinado, eleitores como Bunyan e Práticas da Piedade, ou seja, exemplares de livros por Bunyan e de A Prática da Piedade, em lugar das costumeiras iguarias mais substanciais utilizadas nessas ocasiões. Se isso foi apenas uma figura de linguagem empregada por aquele grosseiro escritor de Paskins, ou se indica que a obra posta em circulação pelos religiosos professos daquele período, não posso determinar. O certo é que dos numerosos manuais que têm sido escritos para orientar os cristãos em seus deveres religiosos, este é o mais valioso, por ter sido suplantado em popularidade pela multidão de produções efêmeras dos tempos modernos. Mas assim como mantém prioridade quanto à data da sua composição, assim também manterá o nível de sua categoria na escala da literatura religiosa. Modelar como uma obra inglesa original, quando o nome e a posição daquelas não serão mais lembrados. Um livro que a bênção de Deus acompanhou em um período da Igreja pode ser igualmente abençoado em seu avivamento atual. É uma obra que pertence a assuntos de imutável interesse, a ciência da religião entendida como derivada da vontade revelada de Deus. É a mesma ontem, hoje e amanhã. Nenhuma mudança dos interesses e atividades humanas efetuada pelo progresso humano em outras ciências pode alterar as suas verdades e diminuir a sua importância. O livro foi escrito numa época em que um brilho peculiar adornava os ministros da religião. Foi uma era de eminência na teologia, como o mundo nunca havia testemunhado desde os primeiros dias do cristianismo, e que o mundo não voltou a testemunhar. A igreja tinha saído dos seus conflitos sanguinários, bela como o sol e clara como a lua. Os ministros da religião não haviam se fixado no amortecimento e na mediocridade que caracterizavam os clérigos, quando a igreja desfruta de sossego e quando perdem de vista o que os seus pais espirituais sofreram pela verdade e o livre curso do evangelho, que agora eles têm o privilégio de desfrutar. Eles esquecem o que a defesa da verdade custa para outros, porque não lhes custa nada. A religião, como existe atualmente, para eles é honorável, amoldável e vantajosa no sentido mundano, portanto, eles as aceitam com facilidade. A mornidão é o constante pecado da atualidade. Se há algum zelo pelas doutrinas, não é pelas verdades essenciais, mas acerca das questões duvidosas. Se há algum zelo por deveres, não é pela promoção da piedade e pela santidade pessoal, mas por alguns deveres particulares que personalidades importantes ou a força e a influência da opinião pública puseram na moda. Torne popular uma virtude e todas as outras virtudes desaparecerão naquela. As características de um genuíno discípulo de Jesus se perdem, absorvidas pela ansiedade por se conformar ao mundo. Ele trai constantemente o seu medo de perder a posse de vantagens atuais, e não se pode esperar melhoramento algum enquanto homens que professam temer Deus não se despojem desse espírito mundano, desse egoísmo e do desejo de aumentar os seus bens neste mundo e de promover o progresso das suas famílias nas distinções deste mundo. Também há mulheres que possuem grande influência na sociedade, desejam exaltar o caráter cristão, elevando-o do baixo padrão a que foi reduzido, para poderem se tornar como os ângulos polidos do templo. Contudo, isso não pode acontecer enquanto o seu objetivo for pouca coisa melhor do que serem possuidoras de uma cultura superficial,
ou enquanto a soma de sua existência for pouca coisa mais do que enfeites, algum pequeno escândalo, orações e ociosa frivolidade. Acima de tudo, enquanto não pararem de se intrometer nos interesses alheios, de se render às más suspeitas, ou, na verdade, às suspeitas de qualquer espécie, essa fonte indescritível de males na sociedade, pela qual são sacrificadas a paz e a respeitabilidade de indivíduo e de famílias, e da qual Satanás, o pai das mentiras, é o ativo promotor, e a sua maligna natureza se alegra ao ver a constante agitação na qual essa prática satânica mantém o mundo e o fogo destruidor que produz nos corações. Os planos de educação e progressos humanos podem fazer muito para refinar a humanidade e para aperfeiçoar os ornamentos da vida. Até a sociedade vir a ser como um belo monumento de mármore polido, bonito por fora, e que poderia ser confundido com um templo consagrado à pureza e à virtude, mas que na realidade é uma habitação da morte e uma caverna que oculta a putrefação moral. O Evangelho é o machado que deve ser brandido contra a árvore da corrupção humana. Os ministros de Deus, homens que têm a vocação interior, como também comissões exteriores, são trabalhadores enviados a este mundo. Se eles se cansam de sua obra e se deitam para descansar, ou a executam debilmente, porque deveriam se admirar ao verem raízes de amargura surgindo em toda parte e florescendo e ocupando bom terreno que eles negligenciaram. Um mártir pela liberdade religiosa, depois de receber a sentença de morte, declarou antes de ir para a forca que não estava encontrando tanta dificuldade em como morrer quanto a que tinha encontrado muitas vezes em como pregar um sermão. E outro ministro, o Sr. Thomas Shepard, cujo vigilante zelo por se desincumbir dos deveres do seu ministério é digno de imitação, exortou alguns jovens ministros que estavam em torno dele em seu leito de morte a se lembrarem de que a obra a eles confiada era grande e exigia grande seriedade. De sua parte, ele lhes disse 3 coisas. Primeiro, que o estudo de cada sermão lhe custava lágrimas. Ele chorava ao estudar cada sermão. Segundo, antes de pregar qualquer sermão, ele tomava o seu bom ensino para ele mesmo. Terceiro, ele sempre ia para o púlpito como se estivesse indo prestar as suas contas finais ao seu Senhor e Mestre. Foi opinião e experiência de certo homem cuja pregação e cujos escritos sobre a fé e a vida cristã foram um instrumento de despertamento de muitos milhões de almas, levantando-as de uma formalidade sem vida para um senso interior de religião, que é um dos principais expedientes para revivificar o espírito evangélico nas igrejas, quando em decadência. É convocar as pessoas para viverem os preceitos mais claros e simples de Cristo, tais como a abnegação, a mortificação, a contrição, a resignação e outros do gênero, em vez de encher-se as suas mentes de finuras de questões controvertidas e especulativas, que lhe pareciam mais nutrir do que abater o orgulho e o amor próprio que brotam da corrupção. A prática da piedade tem sido concorrido por numerosos tratados sobre o mesmo assunto, mas não tem sido superado por eles, uma vez que a obra de Bailey mantém a sua reivindicação de originalidade nesse departamento da literatura religiosa. A razão para crer que o seu poder de despertar a consciência é pela bênção de Deus, sumamente eficaz. Pode-se registrar 2 exemplos notáveis. Quando John Bunyan se casou, ele e sua mulher sofreram extrema pobreza, destituídos de toda provisão, não havendo entre eles nenhum artigo dos componentes de uma casa. Todavia, a Sra. Bunyan possuía de sua parte um exemplar de A Prática da Piedade, por Bailey, que tinha recebido de seu pai, quando esse se achava em seu leito de morte, e ela, sendo uma mulher de fibra, qualidade legada por seus pais, induziu seu marido a ler o livro de vez em quando. Isso gerou nele o desejo de reformar a sua vida corrompida e começou a lê-lo imediatamente. No entanto, ao que parece,
tudo redundou em justiça própria e formalismo. Decorreu considerável tempo antes que se sentisse a liberdade da graça de Deus. Entretanto, algo iniciado está meio terminado. Por isso devemos valorizar o início de todas as boas obras. Deus normalmente se empenha muito em prol dos pecadores, até trazê-los plena, total e efetivamente a si mesmo. Muitos e variados são os meios e instrumentos que ele emprega, mas todos tendem a um grande objetivo, a conversão da alma a ele. Outro eminente personagem cujo despertamento pode ser ligado aos efeitos desse livro é o Sr. James Fraser, de Brea, ministro de cultos em Fife, nascido em 1639, que sofreu muito na causa da liberdade religiosa. Depois de descrever uma juventude gasta no relaxamento e numa pecaminosa conformidade com o mundo, como outros jovens da alta sociedade, ele declara que começou a pensar seriamente em sua responsabilidade como um ser imortal que teria que responder a Deus por si e por sua vida, e se determinou a reformar a sua vida. Em decorrência disso, ele tomou consciência de todos os deveres. A ocasião, diz ele, dessa reforma e dessa grande mudança foi esta: numa tarde do Sabá, o dia do santo repouso semanal. Eu li num livro chamado A Prática da Piedade algo sobre as condições miseráveis do homem natural, os tormentos do inferno e a bem-aventurança do homem piedoso, e sobre algumas diretrizes para a vida piedosa. O Senhor agiu por esse meio, e com isso meu coração foi tão afetado e atraído que, sem mais delongas, eu então resolvi me tornar um novo homem e viver não somente uma vida inofensiva, mas também uma vida piedosa e devota. Mas também resolvi dar as costas a todos os meus velhos caminhos e abandoná-los completamente. Mais adiante, em sua experiência cristã, quando alcançar a bendita esperança do Evangelho, ele declara: esta esperança produziu um alegre empenho em buscar o Senhor. O que fiz? E o fiz labutando para fazer o bem a outros e para propagar o conhecimento de Cristo. E por meio dessa prática eu cresci diariamente no conhecimento e no amor de Deus. Um dos livros que mais li foi A Prática da Piedade, que Deus abençoou para mim. E assim ele acrescenta: a graça opera uma grande, maravilhosa e universal mudança. Muda a vida exterior e a disposição interior. Surgiram coisas novas. Novas orações, novo amor, nova companhia, novas opiniões e novos princípios. Entre todas as ascensões e quedas de reinos, desde aqueles dos quais a história não preserva quase nada, salvo o nome, até aqueles cuja grandeza e cujo poder pareciam constituídos para durar até o fim dos tempos, um só reino, uma só nação, a saber, o reino de Deus. A Igreja tem permanecido inamovível, sobrevivendo a choques e vicissitudes que teriam posto abaixo domínios temporais e os teriam suprimido da terra. E por mais variações nas quais ele possa ter se manifestado, sejam quais forem as alternâncias de brilho e obscuridade pelas quais tenha passado, sejam quais forem os designativos que possam ter assumido, sejam quais forem as tempestades quase totalmente destrutivas que o tenham abalado, sejam seus súditos poucos ou muitos, quer tenha consistido numa simples família patriarcal que tenha espalhado sobre os impérios do mundo civilizado, abrangendo diferentes linhagens, nações e línguas. Todavia, pelas marcas distintivas, esse reino sempre pode ser reconhecido como uma nação peculiar destinada a resistir a todos os reinos temporais. O povo único e peculiar, distinguido por características internas, como também assinalado pelos procedimentos e dispensações especiais do governante todo-poderoso, através das sucessivas eras dos tempos. Nenhuma comunidade, senão esta, poderia ter sobrevivido ao que ela tem suportado das divisões internas e das animosidades de pessoas lutando por interesses opostos, como também dos ataques de fora, movidos por poderes hostis, sedentos de sua destruição.
Não obstante, com energia singular, sobrenatural e invencível, o reino de Deus na terra sobrevive a todos os choques, crescendo e ficando cada vez mais forte, depois de cada ataque sofrido, mostrando que é sustentado e revigorado por um poder que não pode ser subjugado nem destruído, final e definitivamente. Segurança, cegueira e sossego pertencem ao reino do maligno, mas em parte alguma caracterizam o reino de Deus. A igreja na terra é denominada filhos ou filhinhos, porque ela necessita de continuado cuidado, disciplina, castigo e ensino. No céu, a igreja é chamada noiva ou esposa, não mais para ser corrigida e mantida em temor como uma criança, mas para reinar e se regozijar na posse daquela paz e segurança que, em seu estado militante, nunca pôde possuir. Os que formam o seu julgamento do cristianismo baseados nas escrituras sagradas veem, necessariamente, que facilidade demais e prosperidade terrena demais são nocivas para a igreja, bem como para o cristão individual. Essas coisas, em vez de promoverem os reais interesses de um reino que não é deste mundo, aceleram a sua corrupção. E quando o cristianismo é propagado meramente pela autoridade e pelos atrativos mundanos, o que ganha em número e em glória terrenal perde em pureza, firmeza e espiritualidade. Ainda que a terra inteira só fosse uma vasta área coberta de templos para o culto a Deus, e você não conseguisse plantar a sola do seu pé senão onde se dissesse que esse terreno foi consagrado à glória de Deus. Ainda assim, tão escasso culto verdadeiro subiria a ele, dali como dos desolados lugares do mundo, onde o seu nome nunca foi ouvido. Extensão territorial nada é, a não ser que o solo corrupto do coração humano tenha sido subjugado. As nações podem se livrar do jugo da superstição, e uma religião corrompida e o reino de Satanás nada perdem com essa mudança. Os homens julgam principalmente o exterior, mas Deus dá o mínimo valor a toda essa parte que brilha com maior fulgor aos olhos dos homens. Uma vida piedosa de oração, na qual persevere o cristão individual, é um dos mais verdadeiros meios de extensão da Igreja de Deus. Muitos acham que estão estendendo o reino do Redentor quando estão apenas estendendo o seu próprio nome e a sua própria fama. A Igreja de Deus é constituída dos mansos, dos puros, dos pacificadores, dos humildes, dos constantes, dos justos. São essas as pedras vivas que compõem o edifício espiritual. E este edifício espiritual, esta Igreja de Deus, compreende tudo o que é excelente na terra. E isso somente na terra, que durará através das eras eternas do céu. Tudo mais, as honras e as realizações dos homens, as invenções dos homens, as vaidades dos homens, está condenado à perdição eterna. Pensar em serem condenados à destruição os malfeitores e as suas obras é relativamente nada, mas é uma consideração apavorante saber que as coisas reputáveis, as coisas honoráveis do mundo, as coisas altamente avaliadas virão a ser objetos de desprezo. Se a santidade pessoal é considerada como um verdadeiro meio de extensão e estabelecimento da Igreja de Deus, então a união entre os cristãos, visto que é um importante sinal da presença de Cristo entre os seus, também é um poderoso meio de fazer progredir o Evangelho e os interesses espirituais da humanidade. Contudo, quando os discípulos de Jesus disputam no caminho sobre a preferência devida a si mesmos e às suas opiniões, estão procurando da sua própria preeminência, não a glória do seu Senhor. A humanidade é representada como peregrinos e viajantes. Essa analogia implica socialidade e companheirismo, onde muitos estão viajando pela mesma estrada. Necessariamente conversam enquanto viajam. Os ímpios andam juntos, indo para um lugar de destruição, embora os seus caminhos sejam largos e variados. Quando mais deverão os justos andar juntos, sendo que para o seu destino só existe uma estrada, e essa é estreita. A atividade é uma outra marca essencial do caráter cristão e um meio pelo qual o reino de Deus é promovido. O reino de Satanás é o reino de
e o reino de Cristo, todos nós sabemos, são as duas grandes divisões da raça humana. Todas as outras divisões são futilidades e são de duração transitória. A distinção de sangue e parentesco, a de nação e língua, de seita, de partido, de opinião, estão entre os usos e costumes passageiros do mundo. Entretanto, as divisões mencionadas acima são permanentes, sim, são eternamente permanentes. Os justos são todos um em Cristo Jesus. Os ímpios, os cristãos indolentes, os medrosos, os incrédulos, são todos um com Satanás. Ele não deixa nenhum meio sem ser experimentado a fim de manter as almas fora do reino de Cristo. Ele odeia uma disposição de espírito despertado. Os que não fazem o bem, embora não causem dano, promovem por sua indolência a propagação do reino de Satanás. Os que são do reino e da habitação do maligno, que sejam indolentes, se quiserem, esses são caracterizados como preguiçosos, dorminhocos e sonolentos. Porém, os que são do reino de Cristo têm todos eles a sua obra determinada. O campo de espinheiros de Satanás crescerá sem cultivo. O joio, os espinhos, a sarça e os maus frutos que constituem a sua colheita florescem bem em seu terreno nativo, o mundo. No entanto, a vinha, que é a plantação do Senhor, não é inata na terra, mas é de crescimento celestial, e deve ser cuidada pelos vinicultores, e precisa ser podada e protegida, e irrigada pelos orvalhos do céu. Os seguidores de Satanás podem ser ociosos, mas não há tempo para ociosidade para o cristão. Ele é um soldado em contínuo combate. É um lavrador que semeia e colhe, um negociante em busca de grande lucro, um viajante empreendendo longa viagem, mas com pouco tempo para realizá-la. Um servo a quem foi designado um trabalho e para quem foi estipulado um salário. Uma criança na escola com a sua tarefa de aprender. É um hóspede convidado para um banquete onde todas as coisas estão prontas. E se ele não se apressar, todos os participantes convidados estarão reunidos e as portas estarão fechadas. Não há nada tão humilhante para a natureza humana quanto a visão da incompletude de tudo o que podemos realizar nesta vida. Uma pessoa pode viver uma vida longa de maneira respeitável e só no fim descobrir que viveu quase sem propósito. Em muitos casos, a extrema dificuldade de sabermos se estamos procurando a glória de Deus ou a nossa deveria fazer com que o cristão permanecesse firme constantemente naqueles deveres de que tem certeza que resistirão à prova do dia do juízo e na certeza do sucesso final em tais empreendimentos, assistido pelos recursos e encorajamento divinos que o capacitam a perseverar em seu curso. A mente humana precisa ser sustentada por encorajamento, ou relaxará em seus esforços e finalmente fracassará. O auxílio que um homem zeloso recebe dos seus semelhantes quanto a empreendimentos religiosos o ajuda maravilhosamente a prosseguir. Embora, ao mesmo tempo, se ele tivesse a honestidade de confessar o que ocorre, ele pode estar recebendo muito pouco encorajamento de Deus e pode não estar fazendo nenhum progresso na vida religiosa. Todavia, quando a assistência e o conselho secreto de Deus se associam à bondosa disposição de corações alheios para ajudá-lo em seus esforços, é então que grandes coisas podem ser realizadas para o progresso da glória de Deus na terra. Entretanto, é preciso ter muito cuidado para não confundir prosperidade exterior com benignas sanções celestiais. Os religiosos professos geralmente avançam ruidosamente, ao passo que muitos servos fiéis de Deus seguem o seu caminho com muita labuta, com bem pouca aprovação humana. No entanto, ele não deve se desanimar, pois nesse aspecto ele é mais parecido com o seu divino mestre. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Jó, capítulo 4, versículo 32. Foi a confissão que Jesus Cristo fez a seus amigos quando eles achavam que ele estava precisando de restauração física. Essa é, até certo ponto, a experiência de todos os seguidores de Jesus. E quando o mundo está em petição de miséria,
Satanás atacando a natureza, falhando. Há uma nutrição divina infundada na alma, nutrição da qual a mente carnal não pode ser induzida a participar nem a discernir. Não há alma redimida que não tenha experimentado esse revigoramento do alto e que não o avalie como superior a todos os demais tipos de apoio. É desse alimento divino que a mesa do salmista foi suprida na presença dos seus inimigos. Apesar de todos aqueles males que conspiravam contra o salmista, ele foi sustentado e nutrido e foi compelido a exultar pela amorosa bondade do grande pastor de Israel, que havia refrigerado a sua alma e ungido a sua cabeça. Se o crente dessa expressão ao sentimento do seu coração, quando se regozija na bondade do Senhor, seria chamado de tolo entusiasta. No entanto, Deus lhe infunde prudência divina, bem como divina alegria, e ele se contém. Ele evita toda aparência de mal, tudo aquilo pelo que o bem que ele é e faz poderia ser mal falado. E ele modera os seus sentimentos pela lembrança de que este mundo é um vale de lágrimas, um estranho país, indigno de que nele sejam entoadas canções de Deus, e o servo de Deus as reserva para aquela terra onde todo o coração estará afinado com melodia como a sua própria. Epístola dedicatória ao digno e poderoso príncipe Charles, príncipe do país de Gales. Cristo Jesus, o príncipe dos príncipes, abençoe Vossa Alteza com longevidade e com aumento de todas as graças que o façam verdadeiramente próspero nesta vida e eternamente feliz na do porvir. Jonatas atirou 3 flechas para afastar da vida a fúria de Saul, e esta é a terceira carta que escrevo para trazer Vossa Alteza para mais perto do favor de Deus. Meu propósito é dirigir o seu coração para que comece, como Josias, em sua juventude, a buscar o Deus de Davi e de Jacó, seu pai. Não que eu não sabia que a Vossa Alteza faz isso sem a minha ademoestação, mas é que com o apóstolo eu desejo que haja em Vossa Alteza abundância de toda graça, na fé, no conhecimento e em toda a diligência, e em seu amor pelo serviço de Deus e pela religião verdadeira. Nunca houve mais necessidade de clara e sincera ademoestação, pois o cômico em seu dito parece apenas ser profetizado sobre os nossos tempos. Obsequim amicus veritas odium pare. E não é de se admirar, vendo que nos coube viver na escória dos tempos. Estes, sendo os últimos dias, só podem ser os piores. E como poderia haver piores, vendo-se que a vaidade não sabe como pode ser mais vã, nem a iniquidade como pode ser mais iníqua. E ao passo que até agora eram considerados mais santos os que foram mais zelosos em sua religião. Mateus capítulo 15, versículo 1. Agora são reputados como mais discretos os que fazem a menor profissão de sua fé. E que estes são os últimos dias, se vê claramente em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Porque a certeza que os homens têm do estado eterno tem confundido toda espécie de pessoas, como Cristo predisse que aconteceria. E isso acontece de tal maneira que muitos dos que vivem atualmente são mais amantes dos prazeres do que de Deus. E dos que fingem amar a Deus, ó Deus, em face disso, o que poderia fazer o coração santificado se não sangrar, ao ver quão raramente ele vem às orações? Quão irreverentemente eles ouvem a palavra de Deus? Como são estranhos à mesa do Senhor? Que assíduos espectadores eles são quando assistem às apresentações das peças teatrais. Ali eles, sendo cristãos, são capazes de se distrair ouvindo os vassalos do diabo zombarem da religião e, de forma blasfema, usarem frases abusivas sobre as escrituras sagradas em seus palcos. Tão familiarmente quanto usam os seus cachimbos em suas casas de bebida. Assim é que hoje em dia aquele que quiser procurar poder em muitos cristãos raramente encontrará uma simples amostra de piedade. Nunca houve mais pecado, nunca menos remorso pelo pecado. Nunca o juiz esteve mais próximo de vir, nunca houve tão pouca preparação para a sua vinda.
E se o noivo viesse, quantos que se julgam suficientemente sábios e cheios de todo conhecimento seriam vistos como virgens loucas, sem um pingo de óleo da fé salvadora em suas lâmpadas? Pois a maior sabedoria de muitos na presente época consiste em serem sábios primeiro para enganar outros e no fim para enganar a si mesmos. E o que acontece se algum bom livro cai em suas mãos, ou se entra em suas cabeças algum bom impulso capaz de levar as suas mentes a considerarem a incerteza dessa presente vida? E como é fraca a sua certeza de que possuem a vida eterna, se esta terminasse? E se tal pensamento os levasse a considerar também que eles têm alguns pecados secretos, dos quais ele tem necessidade de se arrepender aqui, ou terão que ser punidos por causa deles no inferno. Futuramente, se acontece isso, por segurança de imediato sussurra o hipócrita no ouvido esta alegação. Embora eu esteja apto para pensar nessas coisas, todavia ainda não é hora, e ainda sou bastante jovem. No entanto, ele não tem como não saber que milhões tão jovens quanto ele já estão no inferno por falta de oportuno arrependimento. A presunção o justifica no outro ouvido, assegurando-lhe de que mais tarde ele poderá ter tempo em seu lazer para se arrepender. Ele acha que, não obstante o fato de que outros morrem, ele ainda está bem longe da morte e, portanto, pode ousadamente passar muito tempo desfrutando dos seus doces prazeres e aumentando a sua riqueza e a sua grandeza. Em face disso, como o preguiçoso de quem fala Salomão, ele se rende a um pouco mais de sono, um pouco mais de repouso, um pouco mais de cobrir as mãos para dormir sobre o seu antigo pecado. Insiste nesta obstinação até que finalmente o desespero, servo feio da segurança, entra sem ser chamado e lhe mostra sua ampulheta, dizendo-lhe em lúgubre tom que o seu tempo passou e que agora nada lhe resta senão morrer e ser condenado. Que ninguém ache isso estranho, pois muitos virão que é verdade, e mais, já não contando com a graça, eles provavelmente são por isso mesmo encaminhados em falsa paz para o fim, e no fim são enlaçados pela perdição eterna. Por essa razão, em meu desejo de comum salvação, mais especialmente da felicidade eterna da vossa Alteza, escrevo nesta o que escrevo. E me esforcei para extrair do caos de infindáveis controvérsias a velha prática da verdadeira piedade que floresceu antes de essas controvérsias terem sido tramadas. Piedade que por meus pobres labores, num curto espaço de tempo, agora ressurge sob a graciosa proteção do favor de Vossa Alteza, e que, com seu apoio, parece não ser totalmente rejeitável para a Igreja de Cristo. Se em todas as épocas ser piedoso tem sido a mais verdadeira honra, quanto mais honroso será, num período tão ímpio, ser alguém o verdadeiro patrono e modelo da piedade. A piedade fez honrados Davi, Salomão, Josafá, Ezequias, Josias, Zorobabel, Constantino, Teodósio, Eduardo IV, a rainha Elizabeth, um príncipe Henry e outros príncipes religiosos. A piedade os fez tão honrados que os seus nomes, desde as suas mortes, exalam na Igreja de Deus um aroma semelhante a um precioso unguento, e as lembranças deles são doces como mel em todas as bocas, e como música num banquete regado a vinho. Por outro lado, as vidas de outros príncipes que têm vivido sem Deus e que foram irreligiosos apodrecem e exalam mau cheiro na memória do povo de Deus. E que tipo de honra é terem os grandes homens grandes títulos na terra, quando Deus considera os seus nomes indignos de registro em seu livro da vida no céu? É a piedade que perfuma o bom nome de um príncipe, faz o seu rosto brilhar diante dos homens e glorifica a sua alma entre os anjos. O rosto de Moisés, por falar frequentemente com Deus, brilhava aos olhos do povo. Assim também, pela frequente oração, que é o nosso falar com Deus, e por ouvir a sua palavra, que é Deus falando conosco, vamos sendo transformados de glória em glória, pelo Espírito do Senhor, a imagem do Senhor. E visto que esta vida é incerta para todos, especialmente para os príncipes, que argumento é mais próprio para os príncipes e o povo estudarem?
Certamente é o argumento que ensina ao homem pecador práticas, como as seguintes: negar-se a si mesmo pela mortificação das suas diferentes formas de corrupção, para que desfrute Cristo, o autor da sua salvação. Renunciar aos falsos e momentâneos prazeres do mundo, para que alcance os verdadeiros e eternos gozos do céu. E fazer com que aqueles que agora são apenas honrados diante dos homens pela vaidade sejam verdadeiramente honrados diante de Deus pela piedade. Seja o que for que gastemos em vaidades terrenas, a maior parte delas morre antes de nós, ou nós morremos logo depois delas. No entanto, o que é a semelhança de Maria, gastamos na prática da piedade, permanecerá como nosso verdadeiro memorial para sempre, pois a piedade tem a promessa desta vida e da que jamais terminará. No entanto, sem a piedade não encontraremos conforto interior em nossa consciência, nem paz exterior que se busque neste mundo, nem felicidade alguma que se espere ter no céu. Como a piedade poderia deixar de aceitar um patrono tão zeloso quanto a Vossa Alteza, filho e herdeiro único de tão generoso e grande monarca, que não somente é defensor da fé por título, mas também o é de verdade? Fato que o mundo cristão já notou, por sua douta refutações das heresias amplamente divulgadas de Belarmino e por sua supressão do aparecimento das blasfemas ateístas de Vorstius. E como é fácil para Vossa Alteza se igualar, se não exceder, a tudo o que houve antes da Vossa Alteza em graça e grandeza, se tão somente dispõe, como de fato o faz, seu coração a buscar e a servir a Deus, considerando quão religiosamente Vossa Alteza tem sido educado por governantes e preceptores piedosos e virtuosos, e que vive num tempo como este. É num tempo como este que a providência de Deus e o cuidado religioso do rei colocaram sobre essa igreja, para o indescritível conforto dela, outro venerável joiada, que faz bem ao nosso Israel, tanto para com Deus quanto para com a sua casa. Dele, Vossa Alteza pode, em todas as ocasiões e em todas as dúvidas, aprender a sinceridade na religião, para que a salvação da sua alma interior e para os mais sábios conselhos, para a direção do seu estado exterior. Além disso, para incitá-lo ainda mais à zelosa prática da piedade divina. Rogo-lhe que pondere consigo mesmo, que Vossa Alteza ouve o seu religioso pai James Tiago lhe falar, como às vezes o santo Davi falava com seus filhos Salomão. E você, Charles, meu filho, conheça o Deus de seu pai e sirva-o com perfeito coração e mente bem disposta, pois o Senhor sonda todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscar, ele será achado por você. Se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Para ajudá-lo melhor a buscar e servir este Deus Todo-Poderoso, que deve ser o seu principal protetor na vida e o único protetor na morte, eu aqui, mais uma vez, sobre os meus joelhos dobrados, ofereço a minha pequenina parte, agora estampada nas mãos da Vossa Alteza, diariamente oferecendo por Vossa Alteza as minhas mais humildes orações ao Altíssimo, no sentido de que assim como cresce em idade e estatura, assim também como o seu Mestre Cristo aumente em sabedoria e no favor de Deus e de todos os bons homens. Esta súplica nunca deixarei de fazer, em todas as outras questões sempre descansarei. O humilde servo de Vossa Alteza, sobre o seu comando durante a vida, Lewis Bailey. Mensagem ao leitor devoto. Eu não tinha a intenção de aumentar a última edição, mas a insistência de muitas pessoas devotas prevaleceu sobre mim com vistas a acrescentar alguns pontos e a amplificar outros. Para satisfazer aos seus piedosos pedidos, fiz os meus melhores esforços, e sem mais dou por terminado tudo o que tenho em vista nesse argumento. Se você quiser colher mais proveito, dê a Deus mais louvor e lembre a Ele em suas orações que o autor dedicou a sua vida e os seus labores para favorecer a sua salvação, como a dele próprio. Despeço-me no Senhor Jesus, Lewis Bailey.